Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o luto na escola, como trabalhar em sala de aula. Falar sobre a morte costuma ser uma tarefa delicada, não é mesmo? E de modo que muitas pessoas preferem não tocar nesse assunto, principalmente com crianças e adolescentes. No entanto, a perda de familiares, de amigos e até animais de estimação é uma experiência que pode acontecer eventualmente. Então, como trabalhar o luto na escola e na sala de aula? Diante disso, trabalhar o luto na escola pode ajudar os alunos a vivenciarem ou que ainda vivenciarão nessa experiência a lidar com o sofrimento causado pela perda e entender melhor a morte. O luto é uma resposta normal e esperada quando uma pessoa se depara com a morte, devido à falta de alguém importante em sua vida. Essa perda, pessoal, pode então desestabilizar a vida das pessoas, e afetar aí os aspectos emocionais, físicos, cognitivos e sociais, pois ela precisará se adaptar à nova realidade, se reorganizar, se reconstruir diante do rompimento do vínculo perdido. Trata-se então de um processo bastante subjetivo, em que cada pessoa lida de uma forma particular e é afetada em graus diferentes. Alguns conseguem superar mais rápidos, enquanto outras pessoas vão precisar de ajuda de um profissional, por exemplo. Ok? O luto, ele não se refere somente à questão da morte, mas todo tipo, de perda mesmo, com a separação dos pais é um luto, uma mudança de cidade é um luto, de escola, quando um amigo vai embora para outro lugar e o contato é perdido, entre outros. A volta às aulas presenciais após a pandemia também poderá trazer aí consigo esse desafio, visto que muitos alunos podem ter perdido familiares e pessoas próximas, vítimas aí da Covid-19. Trabalhar o luto na escola é muito importante, pois as crianças ainda não compreendem bem a morte e outras perdas, e falar sobre o assunto é a melhor maneira para ajudá-las. Os adolescentes podem ter um entendimento melhor, mas também precisam discutir isso, a respeito. A escola é um ambiente onde deve ser trabalhado esse assunto, a fim de proporcionar aos alunos o desenvolvimento de habilidades para o enfrentamento do luto, conforme as competências da BNCC e o que elas apontam. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na sua diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo aí o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Responsabilidade, cidadania, agir pessoal, coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, em princípios democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A primeira atitude a ser considerada é o acolhimento, pois o aluno que está vivenciando o luto, ele pode apresentar comportamentos característicos e esperados deste processo. Vamos ver quais são esses comportamentos? Ele pode apresentar a tristeza, nós temos também a raiva, entra também aqui a irritabilidade, Temos a culpa que ele acompanha, o cansaço, a fadiga, a questão da ansiedade, a solidão, a fraqueza, o ânimo, o déficit na memória, alteração então no apetite, entra também a questão de ficar isolado, o isolamento, o sentimento de não merecimento daquela dor, isso é bem característico, e uma dificuldade,
de assistir às aulas e fazer as atividades ali solicitadas. E a partir do momento em que a escola sabe que o aluno está vivenciando o luto, ela pode fazer aí intervenções de acolhida e escuta e convidá-lo para conversar e expressar seus sentimentos. Esse tipo de experiência, então, ele afeta as relações sociais e as atividades cotidianas, como as atividades também escolares. E para lidar de forma positiva com isso, é preciso desenvolver uma cultura de solidariedade na escola, pois é na relação com os outros que a criança se humaniza. Crianças e adolescentes ainda têm um entendimento consolidado sobre a morte e as perdas da vida. Possuem aí muitas dúvidas, em encontrarem barreiras para perguntar e entender melhor o tema. Desse modo, o assunto deve ser discutido em sala de aula, para que os alunos tenham aí a oportunidade de trocar opiniões com os colegas, encontrar apoio para encarar o sofrimento e receber um referencial externo sobre o tema. O comportamento das pessoas ao redor influencia na forma como a criança entende a morte e como ela então irá lidar com isso. Se os pais ou os familiares eles estiverem reagindo mal, por exemplo, a tendência é que ela, a criança, também apresente dificuldades. Bom, a criança ela aprende com o adulto a lidar com as perdas, pois o tem ali como um referencial. Por isso, uma intervenção adequada pode ajudar no enfrentamento do luto e no restabelecimento das condições emocionais. Em situações de vulnerabilidade emocional, como é o caso do luto, a criança pode encontrar no professor um intelector que ampare e ajude a lidar com a perda e se restabeleça, então, para dar aí essa continuidade na vida da escola e dos demais, esferas. Mesmo que nenhum aluno esteja passando pelo luto, falar sobre a morte é importante para ensiná-los e prepará-los para quando essa experiência surgir. É uma forma de prevenção, pois mostra que a escola é um ambiente aberto para falar sobre o assunto, quando precisar. É possível utilizar uma aula para explicar a morte, que ela faz parte do ciclo vital de todos os seres, assim como as perdas, e que todos passam por tal experiência, sendo possível superá-la desde que se fale a respeito. E nesse contexto, o educador pode ter o papel de cuidador na escola e complementar o papel da família. Desde ao convívio diário, os professores conhecem os alunos e podem reconhecer quando alguém está precisando de ajuda, tornando assim uma referência de amparo ao aluno no momento do sofrimento. Mas a questão é, os educadores estão preparados para assumir esse papel? Os professores precisam ter conhecimento de como funciona o processo de luto e da melhor forma de abordar o tema em sala de aula. Vale a pena, então, promover um estudo sobre o luto para a equipe escolar, a fim de que os professores encontrem aí meios de abordar o assunto com os alunos na sala de aula. E para isso podem ser realizadas palestras, workshops, cursos ou até estudos em grupo. É muito comum que os adultos mintam para as crianças a respeito da morte ou de alguma perda significativa, porque acreditam que ela não está pronta para tal informação, com a intenção de não a traumatizar. Entretanto, a verdade é a melhor forma de abordar o assunto, principalmente para ela entender que aquela perda é definitiva e não temporária, o que evita que se crie aí expectativas irreais. Quando a criança espera que a pessoa um dia volte, que determinada experiência torne a acontecer, ou quando descobre a verdade, surge aí a frustração e a perda de confiança no adulto que mentiu, o que pode então piorar a situação. Quanto antes a criança aprender sobre a morte e entender que as perdas acontecem, mais cedo ela aprenderá a lidar com tais situações e encarar a realidade. A verdade pode ser dita de uma forma gentil e acolhedora, ao abrir espaço para o diálogo e para as dúvidas da criança, mostrando-lhe que seus sentimentos
tem importância sim, ok? E atividades pessoal, lúdicas, então, elas permitem aos professores que acessem os sentimentos dos alunos, pois por meio das brincadeiras, muitas crianças elas costumam se expressar, tanto na fala quanto no comportamento. Além disso, o recurso lúdico é uma forma de reestabelecer as interações sociais da criança que se isolou aí devido à tristeza da perda de alguém, de promover o acolhimento e a abertura para falar sobre o assunto. Essas atividades elas podem ser utilizadas tanto para ajudar um aluno que está em processo de luto, quanto para abordar o tema com o intuito de informar e conscientizar. Os filmes costumam abordar a morte e o luto de uma maneira assertiva e muito próxima da realidade, além de fazer com que os telespectadores se identifiquem com o que está sendo retratado. Existem também filmes infantis que trabalham a temática de forma lúdica, o que ajudam as crianças a serem introduzidas no assunto e a aprenderem aí a reagir quando vivenciarem situações semelhantes. Textos e livros também são materiais importantes a serem trabalhados em sala de aula, ok? Bom, esses textos e livros, eles permitem aí o contato com o tema por meio da leitura e podem ser discutidos em aula com os professores e os colegas. Rodas de conversa podem ser uma ferramenta pedagógica para promover o diálogo sobre diversos assuntos, visto que estimulam os alunos a compartilharem suas experiências, seus sentimentos e suas dúvidas. Essa troca pode ajudar quem está passando pelo luto e tem dificuldade de entender e lidar com o sentimento de perda, pois permite aí perceber que todos podem enfrentar a mesma situação. A roda de conversa pode ser um momento de acolhimento e apoio mútuos, não é mesmo? Todos que enfrentam o luto, eles apresentam comportamentos característicos e o professor pode perceber isso em sala de aula, certo? Contudo, pessoal, deve-se então intervir sem constranger o aluno fragilizado emocionalmente. Por isso, não se deve forçá-lo a falar sobre o assunto, mas é possível aí planejar ações, que estimulem a participar e que o faça então se sentir confortável e também confiante. E dependendo do caso, pode ser uma atividade individual ou coletiva. E em um primeiro momento, pode ser que o professor ainda não saiba como abordar o assunto em sala de aula ou lidar com um aluno em luto. Por isso é importante que ele leve essa questão para a equipe pedagógica, para que juntos ali definam uma maneira assertiva de ajudar e trabalhar o tema. Uma parceria com a família também pode ser positiva, pois ela pode também estar ali vivenciando o luto nesse momento e pode contribuir com a escola e os professores na criação de estratégias de enfrentamento. E de acordo com a BNCC, trabalhar as competências socioemocionais na escola é uma maneira de proteger aí a saúde mental dos estudantes, pois elas abordam as emoções e os mecanismos de lidar com elas de forma assertiva. As competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais da base, de modo que todas as escolas devem contemplá-las em seus currículos e repassá-los aos seus alunos. Desenvolver essas habilidades na escola é importante, pois permite aos alunos o entendimento e o manejo das emoções com empatia e tomada de decisão responsável. Para isso é fundamental a promoção da educação socioemocional nas mais diferentes situações e contextos, a partir do desenvolvimento dessas 5 competências. Vamos lá? A primeira delas, pessoal, é a autoconsciência. Envolve aí o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas formas e limitações, sempre mantendo aí uma atitude otimista e voltada ao crescimento. Autogestão. A autogestão, ela relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse e ao controle dos impulsos e a definição de metas.
Consciência social. Necessita do exercício da empatia, de colocar-se no lugar dos outros, respeitando as diversidades. Habilidades de relacionamento, ouvir com empatia, falar objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada, ao bullying, por exemplo, solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso. Temos a última, que é a tomada de decisão responsável. Preconiza as escolhas pessoais e a interação social de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. E você, gostou do tema? Então nos siga nas mídias sociais para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Até mais, pessoal!